Bem, bem-vindos a mais um episódio do podcast Bastidores do Sucesso, com o patrocínio, obviamente, dos nossos queridos On Air Podcast. E este podcast tem a ver com, não com sucesso, como uma palavra indica, mas sim com os bastidores, o que é que está por trás. Histórias reais de pessoas que me conhecem, que eu as conheço, que são conhecidas, mas ao fim e ao cabo, o que é conhecer alguém? Será que conhecemos a verdadeira história da pessoa ou conhecemos apenas o sucesso dessa mesma pessoa? E hoje o podcast é um podcast muito especial para mim. Todos são, como sabem, mas hoje este é, sem dúvida alguma, o podcast. Porquê? Porque vou falar com uma pessoa que tem sucesso na sua área, vou falar com um amigo, vou falar com um irmão, e já estão aí a perguntar quem é que será, então apresento-vos o meu amigo Pedro Roque. Pedro, Bom dia. Obrigado, meu querido, por teres aceito mais uma vez conversares comigo. Vamos conversar os dois. Mais uma conversa. Mais uma conversa das tantas que nós temos, não é? Verdade. E para quem não sabe, eu faço sempre isto no início, vou ao ChatGPT e vou ver o que é que o ChatGPT diz sobre estas pessoas. E hoje vou-vos dizer o que é que o ChatGPT diz sobre, porque eu não minto, não fui eu que escrevi, está bem? Vou-vos dizer o que é que o ChatGPT diz sobre o Pedro Roque. Aliás, vocês provavelmente nas redes sociais veem-no como Physio Roque, o fisioterapeuta dos famosos, como ele é mais conhecido, mas é conhecido por mais outras coisas que nós hoje vamos desvendar aqui um bocadinho ao longo do podcast. Então, licenciou-se em fisioterapia, se alguma coisa que eu disser não estiver errada, a culpa não é minha. É do ChatGPT. Ok, pronto. Então, licenciou-se em fisioterapia pela Universidade Atlântica, com pós-graduação em treino funcional integrado, o que complementou a sua base técnica. Os primeiros passos na fisioterapia desportiva, já foi 20 anos, Pedro. Exatamente. 20 anos. Faz 20 anos. Iniciou prática clínica em 2005, focado desde cedo em lesões desportivas, trabalhou como fisioterapeuta com atletas de elite, tendo funções também inclusive no atual campeão nacional, Sporting Clube Portugal, além da colaboração com instituições de ensino como o Colégio Salesiano. Então, fisioterapia, criaste há cerca de 11 anos a marca Physio Roque, acompanhamento integrado de elite, onde atende desde atletas de elite até outro tipo de utentes. Atua ainda como oradores em eventos da área da saúde, da área da felicidade, vamos falar também um bocadinho sobre isto, e foi reconhecido como Combat Medic, enriquecendo a sua abordagem multidisciplinar. Está certo? Está tudo certo. Está tudo certo. Então, criaste o podcast Physio Roque muito mais que um fisioterapeuta, criaste o podcast Porque Sim, no qual eu também tive a honra de ser convidado. No outro não foste porque ainda não te conhecia. Pois é, verdade. Mas no podcast de muito mais que fisioterapia, abordas muito os temas das lesões desportivas, comunicação não verbal, contando com múltiplos convidados ao longo de várias temporadas. Portanto, se ainda não viram, vão ao YouTube e vão ver. Mantém uma presença muito ativa nas redes sociais, onde divulga também muito conteúdo educativo, mas também muito conteúdo não só ligado à fisioterapia, como ligado às outras áreas que o Pedro hoje vai desvendar aqui, está bem? Então, é pai, é marido, já posso dizer que é marido. É verdade. Há um ano, que está quase a fazer um ano, faz agora dia 15. Exatamente. Um ano. É filho também, muito dedicado, e também um irmão, não de sangue, mas vamos também falar um bocadinho sobre isso, mas tens alguns irmãos que são irmãos mesmo, não é? Independentemente de não serem de sangue, nem da mesma mãe, nem do mesmo poucos, pai. mas acho que Deus deu-me o privilégio de poder escolher os irmãos que queria e os amigos escolhem-se, a família grama-se, não é? Portanto, eu escolhi bem os meus. Para acabar, a sua missão combina reabilitação, treino funcional e comunicação empática, sempre com foco na relação completa com cada utente. Bem, então, para quem não conhece o Pedro, ou a marca Physio Roque, é conhecido mais nas redes sociais como Physio Roque, o Pedro, para mim, é um amigo, é um irmão, conhecendo-nos curiosamente, e vamos já começar por aí, em gabinete, não é? E acho que é isso que marca a diferença para quem ainda não foi estar aí desse lado. E tem uma dorzinha aqui, uma dorzinha ali, não a diz, vai para mim, não a diz, não faças como eu, quase com 50 anos, quase tenho que lhe ligar ao Pedro, arranja-me uma vaga para ele depois me ver e em princípio, no que depender dele fica resolvido à primeira, ou seja, não está ali é para fazer e é para fazer bem feito. E vou começar aqui a tua história um bocadinho lá para trás. Então, diz-me uma coisa, o que é que te levou a encaminhar pela vertente da fisioterapia? Achas que foi vocação ou foi mais um acaso? Ok, antes de mais, olha, muito obrigado pelo teu convite, é um privilégio enorme, porque faço meus os teus elogios e acho que este podcast é só o culminar daquilo que tem vindo a ser o teu processo de evolução, o teu progresso
e é merecedor teres este campo para ti, esta imagem, estas câmaras a apontar para ti, porque Obrigado. não é nada mais, nada menos do que fruto daquilo que tu tens vindo a fazer. E há muita gente que pode não saber o teu percurso. Eu felizmente sou dos poucos que me contas o teu percurso completo, e os meus parabéns. Obrigado, Bem, indo ao encontro da tua questão, a fisioterapia começou porque eu me lesionei. Eu tive uma lesão, eu queria ser pediatra, só que nunca fui muito ligado aos estudos, não sou ligado aos estudos, tenho gozo em dizer que estou um bocadinho a borrifar para as guidelines, gosto de ser mais sensitivo e não tanto pela parte dos estudos e pela parte da leitura, não desfazendo quem gosta de o fazer. E eu fui parar à fisioterapia porque tinha deslocado um ombro numa viagem de finalistas e comecei a perceber que a ligação que o fisioterapeuta tinha com o cliente iria ser quase diária. Enquanto médico, tu vais ao médico, tu raramente vais ao médico se tiveres saúde. Pontualmente vais lá fazer um check-up. Agora o fisioterapeuta, tu podes criar uma relação. Eu na altura não sabia isto, não sabia o que era criar laços, não sabia o que era a relação, não me tinha embranhado nesta nova cena da humanização. Então só queria ajudar as pessoas e queria fazer uma coisa que desse no fundo para manter também a ligação ao desporto, e via a fisioterapia como esse caminho. Ok. Houve assim algum momento em que nesse início da tua carreira tu tenha sido mais desafiante para ti, tenhas até inclusive pensado assim, no final não é nada disto e eu vou desistir? Houve, desistir não quis desistir, mas houve uma altura da minha carreira, ou seja, eu comecei, como tu dizes bem, em 2005, porque o meu curso é bietápico, ou seja, é antes de Bolonha, 3 anos de bacharelato mais 1 de licenciatura. A pós-graduação veio alguns anos depois na Universidade de Lusófona em acompanhamento, em treino funcional integrado, assim é que se chama, uma pós-graduação, que eu às vezes esqueço-me, que as pessoas perguntam-me qual é que é o grau académico de licenciatura, mas já me deram na cabeça dizer, não, tens de ser pós-graduação porque fizeste mais qualquer coisa, mas para tu veres o que eu ligo aos canudos. Pronto, basicamente, qual foi a questão? Desculpa, que eu agora perdi. Nesse Se início... quis desistir. Houve um momento em que eu estava a trabalhar na fisioterapia, estava no Sporting Clube na Velha, e com esta paixão sempre da vida operacional decidi que eu quero ter uma boina na cabeça, quero ir para a tropa. Então fui para a Força Aérea, entrei com 20,0, foi o único 20 que eu tive na minha vida. Entrei era para contratado, era regime contratado, como era licenciado, ia para cadete, mas ia fazer uma coisa que nada tinha a ver com a fisioterapia. Eu acredito que a mão de Deus deu-me ali um toque num joelho, e eu tive uma lesão no joelho durante o processo da recruta, tive muito tempo ali, tive ali uns dias seguidos, sempre à frente de uma porta a olhar para edifícios, ou seja, aquilo também é tudo um ambiente um bocado, às vezes para serem duros, são estúpidos, não é? Então acabas por não conseguir fazer as coisas como deve ser. E desisti. E isso sim, isso aparece como na cédula militar, desistiu. Isso custou-me, demorou um pai 3 anos até aceitar essa brincadeira. Até que percebi que efetivamente Deus escreveu o direito por linhas tortas, não é? No fundo, eu sofri essa coisa de desistir, de não poder ir avante, mas depois Deus deu-me essas pessoas de outra forma. Eu recebo muitos operacionais dentro do meu gabinete, tenho lá, não é um Hall of Fame, mas tenho, além das t-shirts dos jogadores, tenho t-shirts das operações especiais, de várias operações especiais. Tive a oportunidade, juntamente, conhecendo o Miguel Delgado, esse meu irmão, para quem vai um abraço e que já aqui esteve e fico feliz por isso, consegui também fazer alguns cursos relacionados com a parte da operacionalidade, mas desistir da fisioterapia nunca quis sempre foi fazer mais coisas. Quem olha para ti, e as pessoas lá em casa provavelmente que estão a ver este podcast neste momento sabem quem tu és, eu diria que a maior parte delas saberá, não só pelo Instagram, pelas redes sociais, mas também porque já foste várias vezes a vários programas de televisão e és conhecido como o fisioterapeuta dos famosos. Queres aqui dissecar um bocadinho esta questão do fisioterapeuta dos famosos, porque eu depois vou novamente regressar lá atrás, mas porque é que toda a gente diz, o Pedro Roque, o Fisio-Roque do fisioterapeuta dos famosos? Como é que foste parar aí? Eu não tinha dinheiro praticamente para suportar os custos de uma vida decente. Portanto, num dos processos de separação da mãe da minha filha, eu fiquei pai solteiro, mas a ter que manter algum tipo de despesas, e grande parte delas às minhas costas. Sempre me dediquei à fisioterapia como a fisioterapia da forma que eu quero fazer, e nunca me quis vender à carneirada de fazer tudo como é suposto e fazer a fisioterapia 4 pessoas por hora e ser só seguir uma prescrição.
Só que às vezes levares os teus valores acima daquilo que é as tuas necessidades demora depois mais tempo para que tu consigas suprimir essas necessidades. E então houve situações, e eu conto isso várias vezes, já é público, já contei isso em vários podcasts, a minha mãe fica triste, diz que eu não devo falar nisto, mas eu acho que devo falar nisto porque hoje falo de uma forma super tranquila. Houve momentos da minha vida em que a minha filha tinha tudo para comer e eu não tinha. Eu tinha que comer latas de atum, achava que ela não se lembrava, mas recentemente disse-me que se lembrava de uma situação de eu me sentar à mesa, ela a comer e eu olhar para ela a perguntar se eu não queria comer, e eu dizer que já tinha comido, e ela ficou com isso na cabeça a pensar, mas ele nunca come sem ser comigo, e eu pensava que não, porque ela era pequenina. Então eu pensei, ok, o que é que eu vou fazer para conseguir ter mais incoming de consultas, não é? Porque não tenho como fazer. Não tinha dinheiro para marketing, não tinha dinheiro para fazer os flyers, não tinha dinheiro para fazer essas coisas. Então decidi, ok, vou oferecer aquilo que eu posso oferecer, que é o meu tempo, as minhas mãos, o meu dom, o meu ofício. E conheci o Marco Costa. O Marco Costa, na altura, estava num processo para ir competir naquelas coisas de bodybuilding e tinha tido uma ruptura gigante na coxa. E eu apanhei-o a sair do carro, ele frequentava a mesma loja de suplementos que eu e perguntei-lhe se podia fazer a recuperação. A primeira coisa que ele me perguntou foi quanto é que custava e eu disse que não custava nada desde que ele me divulgasse o meu trabalho. Na altura o Instagram não tinha este algoritmo feito para que tu gastes dinheiro, tinha um algoritmo verdadeiro e puro, que era quando tu estavas com uma pessoa que tinha muitos seguidores, tu recebias muitos seguidores, e eu cada vez que o Marco vinha ter comigo eu recebia 200, 300 seguidores, aquilo foi subindo, e com o Marco vêm várias pessoas. Uma coisa que eu nunca disse, e é importante as pessoas perceberem, é que eu mandei imensas mensagens para pessoas famosas. Houve umas que nem sequer me responderam, houve outras que os agentes me negaram a chegada a elas e que hoje são minhas clientes e algumas minhas amigas, porque sabes como é que é, as agências querem é o dinheiro, mas se não há dinheiro nem sequer apresentam ao cliente esse tipo de serviço. Portanto, o fisioterapeuta dos famosos vem de uma necessidade de eu ter incoming financeiro e, por outro lado, da minha capacidade de criar laços com essas pessoas, acabo por ganhar amigos e depois um puxa o outro e às tantas já temos imensas pessoas famosas ou conhecidas ou que eram do mundo do desporto, do teatro, do cinema, da televisão que nós conhecemos, a irem lá fazer fisioterapia comigo. Isto é engraçado porque... Engraçado, não tem piada nenhuma, né? Mas as pessoas hoje olham para ti e reconhecem-te em qualquer sítio que vás e nas redes sociais, como já disse também. Se ainda não seguem, @fisiorock no Instagram. Mas tudo tem um início, não é? E tu já tocaste aí, já sombreaste aí um bocadinho da questão da falta de comida ou de alguns bens de primeira necessidade. E isso as pessoas olham, mas depois não sabem isso, não é? Não veem isso em ti, olham sempre, agora, tipo, famoso, toda a gente conhece o Pedro. Mas eu queria que tu me falasses um bocadinho do teu início, porque eu sei que tu começaste a dar consultas em tua casa. Sim. Nesse processo tinha uma marquesa que guardo hoje ainda, ou seja, essa marquesa há de ficar comigo para sempre, que foi a marquesa que me ofereceram para eu conseguir começar a trabalhar, e o meu ofício era feito, na altura eu estava no Sporting, é importante perceber-se que aquilo que eu ganhava no Sporting era menos de ridículo, portanto era só aquele show-off, mas o Sporting estava a começar enquanto profissional naquilo que era o hóquei patins, e eu ganhava muito pouco e conseguia ir aos treinos porque o Ricardo Figueira, que é um desses meus irmãos, médico, que ainda continua a trabalhar comigo, na altura era médico e capitão de equipa, porque o Ricardo me dava boleia para o Livramento. O Livramento, para quem não sabe, ao fim do mundo uma ponte e depois é que é o Livramento, portanto é tipo lá um bocadinho mais longe. Era 45 minutos para lá, 45 minutos para cá, e o Ricardo dividia a gasolina por todos e dizia que eu já tinha pago a minha parte, mas ele não contava com a minha parte. Melhor, contava com a minha parte, mas ele é que pagava a minha parte, porque senão eu não tinha capacidade de ir. E é importante dizer isto, e é importante, acho que publicamente nunca disse, e é um obrigado gigante ao Ricardo, porque ele foi e tem sido sempre uma pessoa que me apoiou muito. E então, além daquilo que era o Sporting, eu tinha que fazer tratamentos para conseguir fazer domicílios, a um valor muito baixo. Tive situações de ser tratado tipo servente, estás a perceber? Tipo, era um bocado estranho, era doloroso e às vezes fazer domicílios a sítios que eram assim supostamente elitistas, não é? Em que às vezes a educação aí é pior do que as pessoas que estão no bairro. E sentia-me ali um bocadinho melindrado, porque as pessoas eram brutas, era como se estivesse a prestar um serviço de, olha, para aqui é meu empregado.
E então tinha que pôr a Marquesa na minha sala. E às vezes punha a Marquesa na sala e a Matilde estava lá a brincar. Eu tinha que dizer para ela parar de brincar para eu pôr a Marquesa na sala para tratar as pessoas. Não era fixe, não é? Tu ires fazer fisioterapia na casa de alguém, era estranho. Tu recebes uma morada, estás à espera de receber uma morada de um sítio comercial e não do primeiro ou do segundo ou do terceiro andar de uma casa. Tive uma situação que até foi lá um rapaz das operações especiais que foi com 2 camaradas e que eles subiram primeiro e puseram-se estrategicamente na sala e eu percebi perfeitamente porque não estavam a entender muito bem como é que ele iria ser visto dentro da casa de alguém, como são nas operações especiais e não sei o que, aquelas coisas, mas depois rapidamente perceberam que aquilo era tranquilo e até acabei por dar um jeitinho aos outros 2. Mas pronto, mas começou assim, portanto sim, começou na minha casa. Pronto, tudo tem um início e esse início, e este podcast é um bocadinho sobre isso, né? Se falar sobre os bastidores, não falar do sucesso que tu tens hoje. Tu és uma pessoa de relacionamentos, não é? De empatia, tu consegues e conseguiste, eu posso falar sobre isto, e normalmente eu só falo daquilo que eu passo. Tu conseguiste fazer isso comigo e sei que o fazes com todos, diria todos, ou pelo menos quase todos, os teus... Eu não sei se a palavra correta será clientes, porque... Eu uso clientes ou utentes. Doentes é que não uso. Podes usar todos menos doente, para mim. Mas com os teus clientes e acabas por conseguir criar um laço muito forte e ele é constantemente fortificado. E isso é feito por ti, mas é feito com uma naturalidade e para quem está a ouvir, isto não é forçado, não é fake, não é eu vou ser assim para usufruir de... Não é. O Pedro não me conhecia de absolutamente lado nenhum. Foi inclusive um colega meu, o Tiago Fernandes, que disse, olha, vai falar com... Andava com uma dor no ombro, vai falar com um amigo meu, que eu por acaso já não estou com ele há muito tempo, mas pá, é um fisioterapeuta top e é a tua onda. Ele só disse assim, é a tua onda. E eu não quis perceber o que é aquela onda, não sei se era por causa das tatuagens, também podia ser, mas é a tua onda. Mas eu rapidamente percebi, porque não só eu fui muito bem tratado em termos das mãozinhas dele, das mágicas mãos que o Pedro tem, mas também de toda uma história que acabámos numa hora, acho que uma hora e 10, conseguimos perceber a história um do outro e tínhamos aqui muitas coisas em comum. Aliás, para quem já viu o meu podcast, quando fui eu a contar a minha história, esta questão da falta de comida na mesa e da filha, etc., é algo que me toca e que é recíproco aqui na nossa história. Sendo tu um homem de relacionamento e de empatia e de causares isso porque é teu, qual é assim o teu maior princípio enquanto profissional de saúde? E agora falo enquanto profissional de saúde. Começar as consultas com em que é que eu posso ser útil. E isto parece simplesmente só uma frase e parece que vem feito de casa. Não, todas as minhas consultas comecem com em que é que eu posso ser útil ou em que é que eu posso ajudar. Porque as pessoas têm que perceber que eu, enquanto profissional de saúde, quero humanizar a saúde ao máximo. As pessoas esqueceram-se que tudo isto passa por pessoas, passa por relação, passa por emoções, passa por sensações. E quando eu pergunto a alguém em que é que eu posso ser útil, eu estou a abrir um leque para muita coisa. Porque tu podes estar com uma dor, mas também podes estar a precisar de conversar. E eu tenho que ter essa capacidade. Portanto, essa cena que ensinam na faculdde, da distância entre o terapeuta e o utente, eu, graças a Deus, não devo nada a ninguém e estou-me a borrifar para aquilo que eles ensinam na faculdade. Eu faço exatamente o oposto. Eu tenho que ser vulnerável ao ponto de tu te sentires vulnerável também, ou tu sentires a capacidade ou a abertura para te sentires vulnerável para me contares um bocadinho mais. Porque se eu te vou expor a dor, se eu te vou expor a tratamentos, se eu quero que tu confies em mim para que eu consiga lidar com uma dor que tu está a limitar, porque normalmente as pessoas vão ter comigo já em última instância, independentemente de ser conhecido ou de acharem que eu sou conhecido ou não sei o quê, as pessoas vão já em último reduto. Primeiro vão experimentar aquela fisioterapia convencional dos 2 euros por sessão, levam com 30, 40 pessoas ao mesmo tempo e só depois de fazerem 40, 50 sessões lá é que vão pensar, se calhar vou ter que gastar dinheiro na minha saúde. Pronto, tu sabes isso tão bem quanto eu. As pessoas hoje em dia, infelizmente, fala-se muito do custo, mas não se fala do valor das coisas. Pronto. Então, para mim, a fisioterapia e a saúde e as relações têm que ser sobre pessoas. E essa é a grande diferença. Eu exijo-me a mim mesmo e exijo às pessoas que trabalham comigo que nós sejamos pessoas a tratar pessoas. Não tratamos ombros, não tratamos joelhos, não tratamos pescoços. Tratamos o Rui Araújo, que é pai, que é marido, que tem uma vida, que tem uma história, que tem emoções e que por acaso teve um problema no ombro. Esta é toda a diferença, faz toda a diferença e é a grande diferença,
que é respeitarmos as pessoas enquanto pessoas e fazermos o nosso trabalho baseado nessa vulnerabilidade, que é, eu não tenho medo de, nas consultas, também contar a minha história e de falar com as pessoas e abrir o leque para dar a minha opinião, se elas assim o permitirem. Porque só mostrando vulnerabilidade é que eu tenho vulnerabilidade da tua parte. Tu achas que isso, de alguma forma, e já percebi que marca total diferença, não é? Mas já houve algum, não tens que dizer quem, mas já houve assim algum utente ao teu cliente que não tenhas conseguido penetrar com aquilo que na realidade não é fake, que tu precisas disso, porque é isso, como tu acabaste de falar agora muito bem, que é isso que te faz ir ao encontro da dor e quiçá às vezes, e esta é uma pergunta também, é uma segunda pergunta, que é, muitas dessas dores podem ter a ver com emoções, sim ou não? Começando pelo fim, muitas dessas dores podem ter relacionamento com as emoções. Aliás, há imensa literatura, livros escritos por pessoas exatamente a falar sobre isso, tipo qual é o lado emocional da dor. E é interessante perceberem que, por exemplo, na depressão, os receptores que tu acionas no cérebro são exatamente iguais aos da dor física. Por isso é que as pessoas costumam dizer a depressão dói. Dói mesmo. As pessoas quando estão em estado depressivo sentem dor. E isso abre-nos aqui um leque para nós sermos amplos no nosso pensamento e dizer assim, ok, então se calhar todas as dores que nós temos também têm o seu lado emocional. Vulgarmente nós sabemos que estou bem estressado, tenho aqui os meus músculos todos tensos. E a verdade é essa, que se tu aumentas o teu nível de stress, tu começas a ficar com mais dores. Em relação a ter acontecido com alguém não chegar, muito poucas pessoas, não vou dizer aqui dir-te em off, porque uma delas tu conheces e sabes perfeitamente quem é, e falámos em off dessa pessoa. Eu fico irritado porque às vezes vejo que não consigo chegar às pessoas, mas é porque elas já vão com esse intuito. Eu venho aqui para provar que tu não és assim tão bom. Eu venho aqui provar que tu não és assim isso tão... Isso acontece mesmo. Aconteceu. E eu faço questão depois de dizer, quando as pessoas dizem que não correu, faço questão de dizer, olha, é incrível como é que em 20 anos de profissão foi a primeira pessoa a quem eu não consegui resolver este problema. Pronto, e isto é assim, mas isso é a vida, quer dizer, há pessoas que vão te ver só para te criticar, há situações em que as pessoas vão ao teu Instagram só para te chatearem a cabeça. Eu tenho por definição que é, se eu não gosto de uma pessoa, eu não vou segui-la, nem muito menos vou estar a falar mal dela, percebes? Portanto, felizmente são muito poucas as pessoas que eu não consigo chegar, e é interessante, às vezes entram pessoas fechadas, por marcas da vida, por coisas que viveram, e é interessante depois que se abrem ali de uma maneira, desde pessoas que lá vão e que situações terríveis e nojentas que acontecem muitas das vezes em gabinetes, e mulheres a dizerem-me, olha, eu acho que fui abusada aqui, ou eu fui violada, entre aspas, naquilo que são os meus direitos por isto, e explicam, quer dizer, estão a falar com um homem na mesma e nunca me viram. E eu sentir isso, por um lado, dá-me muito orgulho de eu estar a conseguir fazer com que a pessoa se vulnerabilize e que tenha à vontade de falar, mas por outro lado dá-me uma responsabilidade gigante com o que é que eu vou fazer com essa informação. E a partir do momento em que as pessoas me estão a dar, dá-me muitas ferramentas para aquilo que é o tratamento. Portanto, o tratamento vai muito além daquilo que é a parte técnica da fisioterapia. Diz-me outra coisa, neste teu longo percurso, e estamos a falar já há 20 anos, quem foram assim, ou quem foram assim as pessoas que mais te marcaram? São muitas. Olha, eu lembro-me de uma senhora que chegou lá ao gabinete, ela diz que fez 60 sessões de fisioterapia num sítio qualquer, não interessa onde, nem quis saber, e eu estava a avaliá-la e aquilo parecia-me uma coisa básica no sentido de eu ver aquilo várias vezes durante as semanas, porque não era uma patologia nova, não era uma coisa diferente. E aquilo parecia-me tão básico que eu até estava a duvidar da minha avaliação, porque como é que é possível esta pessoa ter estado a fazer 60 sessões? E atenção, é importante perceber que se calhar algumas pessoas que estão a ver não me conhecem e depois vão dizer, cagão. Não era eu que me estava a achar, sou bem bacana, vou conseguir resolver isto. Não, era ao contrário, isto é tão básico que um estagiário meu de quarto ano iria resolver isto fácil, tipo, é uma coisa mesmo. E questionaste se era ou não era verdade aquele diagnóstico. E eu fiz 3 vezes a mesma avaliação, para teres noção do quão estupefacto eu estava com aquilo, eu fiz 3 vezes a avaliação, assim, até que cheguei a um ponto a falar comigo mesmo, não é? Internamente, dizer assim, Pedro, confia, porque tu já viste, não há nada aqui onde tu possas ver. Resolvi aquilo à senhora no primeiro dia. Ela levantou-se a chorar, e eu pensei que até estava com dores, mas ela agarrou-se a mim a chorar e a agradecer imenso. Era uma senhora que trabalhava na Chupa Chups, trouxe-me depois um saco gigante de gomas para a Matilde, e isso marcou-me. Outro que me marcou foi um casal de irmãos que veio de Valongo,
Chegaram ao meu gabinete, eu não sabia onde é que vinham, marcaram pelo Instagram, ou seja, a maior parte das consultas são marcadas pelo Instagram, e vieram, e tu, é normal, tu ouves e percebes o sotaque das pessoas, consegues perceber que não são daqui. Sim. E eu, ao início, eles estavam a conversar e tal, o irmão estava com uma dor, e eu perguntei, então, mas vocês não são daqui? Tá, sim, não somos de Valongo. Porreira, então. Perdão, mas vocês vêm aqui, mas que vêm passear? Não, nós viemos só à consulta. Eu tinha o banco atrás de mim, sentei-me e disse assim, não estou a perceber, vocês vieram? Sim, nós saímos hoje de manhã às tantas para virmos à consulta e agora quando terminarmos a consulta vamos ver qual é o comboio e vamos outra vez lá para cima. Eu fiquei naquela, mas o que é que se passa entre Valongo e Lisboa que não há ninguém que consiga resolver o problema deste rapaz? Então, só para teres uma ideia, o rapaz tinha uma dor, alguma se calhar até tu já me apresentaste dessas dores e resolvemos aquilo num instantinho. Ele já estava a ir para a psiquiatria porque ninguém conseguia perceber porque é que lhe doía. No meio daquela brincadeira toda, perguntei se alguém tinha avaliado, ele disse que nunca tinha sido tocado. Ou seja, ninguém tinha tocado ainda naquele rapaz e ele já estava encaminhado para um tipo de medicina que nada tinha a ver com aquilo. Partindo do princípio que aquilo que as pessoas me disseram era verdade, isto é incrivelmente negativo naquilo que é a saúde em Portugal. E por outro lado, para mim é super positivo terem vindo de Valongo para Lisboa, do género, em último reduto vai ser aquele maluco que vai tentar resolver isto. E não foi nada do outro mundo, percebes? Portanto, a confiança das pessoas dá-me esse boost para não parar. Bem, eu acho que todos já perceberam aqui um bocadinho, e estamos quase aqui a acabar, faltam 5, 6 minutinhos para acabar, mas todos já perceberam aqui como é que o Pedro se move, o que é que o move na realidade enquanto fisioterapeuta, mas não só enquanto fisioterapeuta, também enquanto homem. Querem ver? Pedro. Vamos lá ver. Ele já sabe o que eu vou dizer. Não sei o que tu vais dizer, estou brincando. mas é apenas uma pergunta que eu acho que as pessoas lá em casa vão ter aqui alguma curiosidade, não é? Tu casaste recentemente com a Sofia, o amor da tua vida. Tens outro amor da tua vida que é a tua filha, sem dúvida alguma, e tens ainda também um outro que foi quem te pôs no mundo, que é a tua mãe. Certo. O que é que representa a tua família neste teu sucesso? E eu sei, sucesso não é propriamente dinheiro, está bem? As pessoas associam sucesso, muito dinheiro. Não é verdade. Sim, de todo. O que é que representa realmente a tua família neste teu sucesso? São o suporte. A minha filha ensina-me coisas todos os dias, porque é uma adolescente que está a crescer a olhos largos, e quer dizer, a passos largos e a olhos vistos. Portanto, é difícil acompanhar. Ela ensina-me a amar de uma forma diferente, e desde pequenina que me ensina a amar sem ser preciso fazer muita coisa, e a cuidar sem ser preciso fazer muita coisa. Basta estar. A Sofia é sem dúvida o suporte diário. É uma pessoa que tem uma história de vida também pesada, é uma guerreira, é uma mulher que é 1%, é 1% naquilo que foi a vida dela. Ela podia ter corrido tudo pessimamente e ela decidiu não o fazer, e aprendo muito com ela, aprendo com aquele struggle que ela tem, com aquela força que só ela sabe ter. E apoia muito nos meus projetos, apoia muito nas minhas loucuras em termos daquilo que eu quero fazer e não fazer, do querer palestrar, do querer fazer podcast. Ela está sempre lá. E a minha mãe deu a vida por mim. A minha mãe teve um casamento que não foi agradável, teve uma vida de casada que não foi agradável. Só para teres noção, a minha mãe viajou mais no primeiro ano de divorciada do que em 25 anos de casamento. A vida dela foi toda dedicada a mim, portanto o amor que eu tenho pela minha mãe é um amor que não tem medida, porque ela, se eu sou o que sou hoje, muito devo à minha mãe. Yeah. Família também tem um papel preponderante às vezes no nosso sucesso, não é? E muitas vezes não, é sempre nos bastidores. Provavelmente a nossa família não aparece nas câmaras de televisão, não aparece no gabinete de fisioterapia, não aparece no Instagram. Quer dizer, às vezes aparece, mas é apenas uma foto. Mas tem um papel muito preponderante na nossa... Eu digo na nossa porque comigo também acontece o mesmo. Pedro, que conselho darias tu ao Pedro com 20 anos? Não desistas. Com 20 anos dir-lhe-ia: aquilo que te parece hoje impossível de alcançar, tu vais conseguir alcançar. E eu, na altura, disse isso. Eu, na altura, era miúdo e dizia: hoje estou no Sporting Clube de Linda a Velha, que se calhar um dia vai ser Sporting Clube Portugal. E eu consegui alcançar isso. Tenho pena de ter saído, mas a vida fez-se Nunca assim. Se sabe quando podes voltar, certo? Passa aqui a publicidade ao Sporting Clube Portugal, já agora, lembrem-se, Pedro Roque, fisioterapeuta, o melhor do país, talvez, se calhar. Não, brincadeiras à parte, assim, falando sério, mas... Sim, mas com 20 anos ele diria: não desistas, e principalmente acredita que
os teus valores pilares têm que ser mantidos. Tal e qual como estás a pensar agora com sangue na guerra e as pessoas te estão a dizer é porque és puto, estás com aquela coisa toda. É isso que te vai fazer diferente dos outros todos. Não é melhor, não é pior. É isso que te vai fazer diferente dos outros todos e é isso que te vai diferenciar entre as pessoas enquanto cuidador e não simplesmente como profissional de saúde. Boa. Estamos mesmo a chegar ao fim, mas antes de chegarmos ao fim, tenho ainda duas coisas. Uma para ser eu a dizer, que é, para quem não sabe, o Pedro Roque criou também o podcast Porque Sim, no qual eu já disse no início deste nosso podcast que tive o privilégio de ser convidado dele. O Porque Sim é porque sim mesmo. Eu não vou aqui falar do Porque Sim, acho que vocês podem ir ao YouTube, pôr Porque Sim e ouvir os episódios. Já vai na segunda ou terceira temporada. Vai na segunda temporada. E, portanto, tem convidados muito especiais. Eu sou um deles. Mas agora, fora de brincadeiras, acho que merece muito a pena ouvirmos algumas coisas que lá estão e que podem marcar totalmente a diferença. Inclusive, eu posso aqui dizer ao vivo, já tinha agradecido ao Pedro, porque algumas das pessoas, ou pelo menos uma, estou-me agora assim a lembrar de uma pessoa que é não só cliente do Pedro, como também é assídua no podcast do Porque Sim, me procurou para comprar a sua casa e me escolheu a mim porque viu o meu podcast com o Pedro. Portanto, olha, Pedro, obrigado por este convite e espero que também te possa retribuir dessa forma e que de alguma forma te procurem muitas pessoas que se calhar neste momento estão com dores e que estão a adiar, tipo eu como andei, e portanto acho que isso pode pôr um fim. Depois, o Pedro também tem uma palestra muito interessante. Eu vou deixar isso depois para vocês lhe perguntarem no Instagram, bombardeiem-no com perguntas sobre uma ou duas palestras que ele tem muito interessantes sobre felicidade, não é? Não vamos falar sobre felicidade, está bem? Mas deixo aqui a dicasinha, levanta aqui um bocadinho o véu de que procurem o Pedro para falar sobre este tema, porque ele tem uma palestra muito interessante para dar, principalmente em empresas, não é? Em que muitos de nós sabemos que muitas pessoas trabalham em empresas e que são vistas como números, são tratadas como números e não são tratadas verdadeiramente com a felicidade que cada um de nós merece porque estamos vivos. Não é? Pronto, é aquilo que eu acredito. Depois, deixar aqui, fazer um último desafio ao Pedro, que é, Pedro, gostava que olhasses para a câmara e desses, como sempre, o teu melhor e deixasses uma mensagem para o mundo. Imagina daqui a 50, 60, 70 anos alguém vai entrar no YouTube e vai dar com esta tua mensagem. Eu gostava que tu fizesses isso. Ok, malta, o que eu gostava de deixar para todos os que estão aí em casa é: não tenham medo. Não tenham medo de ser vulneráveis, não tenham medo de usar a palavra amor, não tenham medo de ajudar o próximo, não tenham medo de contar as vossas dores e não tenham medo de não ter receio de dizerem que não querem estar sozinhos. Vivemos um mundo em que parece bonito dizer não preciso de ninguém, precisamos de todos. Vivemos num mundo em que dizem que nós podemos dizer tudo aquilo que nos apetece. Não, não podemos. Temos as outras pessoas à nossa frente, temos que perceber aquilo que temos à nossa frente e respeitar o próximo. Vivemos num mundo em que se fala de uma diversidade e que se fala de uma aceitação que é falsa, porque nós deveríamos aceitar primeiro aquilo que nós somos por dentro e não estar preocupados com aquilo que está à nossa volta, preocupados com várias cores. Nós devíamos estar preocupados era o que é que eu sou por dentro, portanto fazer uma viagem ao nosso interior, tentar lapidar as coisas que há para lapidar para depois trazermos o nosso melhor para fora e entregar aos outros. Portanto, sejam vocês mesmos, sejam vulneráveis e não tenham medo da palavra amor. Fica a mensagem. E este foi mais um podcast Porque Sim. Agora estava a falar do Porque Sim. É espetacular. Foi mais um podcast de Bastidores do Sucesso e acho que foi um grande podcast em que se falou aqui muita coisa, em que eu acho que devemos ouvir várias vezes o podcast para percebermos realmente o que é que o Pedro disse que me pode fazer diferença na minha vida e irmos nesta viagem interior que o Pedro fala e que eu também já aqui foi falado em vários episódios. De primeiro está dentro e depois é que vem para fora, está bem? Obrigado mais uma vez à On Air Podcast por este patrocínio incrível e vemo-nos no próximo episódio. Até já!